Vamos lá para a nossa dica número 4. Você que vai fazer o Enem, estou te acompanhando aqui todo dia para te ajudar nessa aprovação. Então se liga, porque olha só, nesse momento nós estamos vivendo aí conflitos importantíssimos no nosso planeta, né? Tem a guerra que está acontecendo em Israel, tem a guerra da Ucrânia desde o começo desse ano 2023. Então vamos falar um pouco sobre esse processo de guerras. Então vamos começar pela primeira grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Você vai acompanhar comigo, tá? Deixa eu me colocar aqui um pouquinho mais para cima para você poder me ver melhor aqui, caso eu precise expressar uma emoção para você entender mais. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Antecedentes. De 1914 a 1918, né? Esses antecedentes são as causas. Lembre-se do choque de imperialismos. Meados do século XIX e início do século XX está havendo o imperialismo. Nações, potências industrializadas europeias estão conquistando terras no globo, principalmente no território africano e asiático. Em destaque para Grã-Bretanha e França, que disputaram territórios. Mas, quando chega aí no final do século XIX, na década de 60, 1860 e depois da década de 70, 1870, tem um processo de unificação da Itália e da Alemanha. Bem, se Itália e Alemanha demoraram a virar nação, claro que demoraram um pouquinho também a se industrializar. Quando se industrializaram, quiseram tomar territórios, quiseram fazer seu imperialismo e aí entraram em choque com outras nações imperialistas, que são exatamente as principais. França e Grã-Bretanha, beleza? Então, choque de imperialismos é uma das principais causas. A gente tem também, aí para você ficar ligado, além do choque de imperialismos, a gente vai encontrar revanchismo francês. Como assim, professor? Veja, por que revanche da França? Porque a França ela tinha perdido territórios importantes chamados de Alsácia e Lorena, ricos em minérios de ferro e carvão, que são materiais essenciais, né, para a produção de armas, por exemplo, a indústria bélica. Perdeu para a Prússia, que é anteriormente a Alemanha. A Prússia de Otto von Bismarck tinha feito a guerra franco-prussiana no seu processo de expansionismo e de unificação pela política econômica dos Zollverein para a unificação da Alemanha. Então a França perdeu, a França quer revanche. Então revanchismo francês também é uma das causas. O pan-eslavismo, pan quer dizer todo, eslavos são aqueles povos do leste europeu, mas ali ao sul, Sérvia, Montenegro, território da Macedônia, território da Bulgária, a Bósnia e Herzegovina, né? Então eles queriam formar ali a chamada Grande Sérvia. Inclusive a Rússia disse que poderia apoiar, quase que dar um patrocínio para aquela unificação territorial. Por quê? Não porque a Rússia é boazinha, porque ela queria bloquear o expansionismo alemão. E a Alemanha queria se expandir para onde? A Alemanha queria se expandir levando estrada de ferro da sua capital, Berlim, até Bagdá. Porque o que tem Bagdá? No Iraque? Petróleo, né, meu amigo? Hein? Entendeu agora já? Não. Show de bola, né? Então, além dos antecedentes também, tem a questão marroquina. Quase começa, né? Quase começa essa Primeira Guerra Mundial por conta dos confrontos entre França e Grã-Bretanha contra a Alemanha no território do Marrocos, mas não chegou a acontecer. Houve um intermédio ali, teve um acordo de paz, mas a guerra acontece quando, professor? Quando é que ela começa? Ela começa depois da formação desses dois blocos e depois vai ter um estopim. Quais são esses dois blocos? Vai ter os países centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, que é a Tríplice Aliança, e tem a Tríplice que se defende, ou que revida, que é a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Império Russo, tá? Esses três verdes aqui são Tríplice Entente, e esses marronzinhos aqui, Tríplice Aliança. E como eu disse, o estopim acontece exatamente logo após o assassinato do Franz Ferdinand, que é o herdeiro do trono austro-húngaro, que estava em passeata na Bósnia e Herzegovina. Gavrilo Príncipe, ou Gabriel Príncipe, um estudante sérvio do grupo terrorista Mão Negra, assassina Franz Ferdinand, e o Império Austro-Húngaro é aliado da Alemanha. Eles culpabilizam as forças da Tríplice Entente e começa ali a invasão do território eslavo. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Então, quais são as fases dessa guerra? A Guerra de Movimento, de 1914, tem as principais vitórias, né, da Alemanha, né, da Tríplice Aliança. Tem depois aí a Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Trincheiras, de 1915 e 16, que é uma guerra estática, uma guerra sem movimento, porque era muito entrincheiramento, avançava um pouquinho, criava trincheiras, se defendiam. A guerra
de muitas mortes nas trincheiras, que eram locais desumanos. Imagina uma trincheira dessa quando chovia, os mortos ali, doenças, as pessoas não conseguiam sobreviver. Tem inclusive um filme muito importante, muito bom para você assistir, que se chama 1917, que ele é construído todo em plano contínuo, sem cortes, muito bonito e interessante esse filme. E a terceira fase, que é de 1917, 1918, e aí eu quero deixar 2 pontos importantes, que é a saída da Rússia, porque ela assinou com a Alemanha o tratado Brest-Litovsk, que é para ela poder sair para continuar o seu processo revolucionário socialista. A Rússia vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então em 1917 ela sai da Primeira Guerra Mundial. E tem a entrada dos Estados Unidos, acusando aí que a Alemanha bombardeou, torpedeou com seus submarinos navios norte-americanos. Tranquilo? Bom, mas aí com a entrada dos Estados Unidos, fortalece o lado da Tríplice Entente, muito poderosa agora a Tríplice Entente. Grã-Bretanha também cresce mais, a França é protegida e tem uma grande virada, né? Ou seja, o lado da Entente começa a vencer as guerras. Então a primeira fase da guerra tem vitória do lado da Alemanha. Na segunda fase da guerra, a guerra de trincheiras é uma guerra estática, e na terceira é a virada, que é o começo da vitória até chegar à conclusão final em 1918, e que tudo foi depois decidido através das conferências de Paris, que resultou no Tratado de Versalhes, que nada mais é do que uma grande humilhação à Alemanha, né? A Alemanha, ela é impedida até de ter um exército poderoso com mais de 100 mil homens, tem que entregar seus navios de guerra, entregar seus armamentos, enfim, ela foi humilhada, tanto que depois ela se revolta muito e vai criar forças para uma revanche também, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. E aí? Entendeu? Cara, é muito legal trabalhar com vocês aqui, porque vocês prestam atenção, vocês pausam a hora que vocês quiserem e a gente se dá bem. Vamos embora, que amanhã tem dica número 5. Show de bola. Vamos nessa, né?